Bom dia, bom dia! Começamos mais um Papo de Fé, hoje com o nosso querido pastorzão Lucas. Estou aqui com o meu pastorzão Igor também, maridão. Vai ser linda a nossa live, vamos chegando. Bom dia, o pastor Lucas já está aí com a gente. Vamos começar o nosso dia na presença de Deus, firmados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Chama mais alguém para estar aqui com a gente. Vamos entrando, gente. Bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Oh, meu Deus, Aline, bom dia. Bom dia. Ainda dá tempo de você chamar alguém para receber uma palavra de Deus, para ser ministrado pelo Senhor nessa manhã. Que bênção a gente começar o nosso dia assim, glorificando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Bom dia, Mari. Bom dia, gente. Glória a Deus. E hoje, olha que privilégio, a gente vai ter o nosso devocional bem curtinho, já vamos chamar você, pastor Lucas, já vamos te chamar, mas hoje nosso pastorzão Igor aqui vai começar com aquele devocional curtinho, enquanto vocês estão chegando aí na live. Vou passar a palavra para o meu digníssimo, para o meu amor, vou receber de Deus hoje, e você abre o teu coração também. Amém. E dispara esse aviãozinho, hein? Dispara, porque vai ser uma manhã de bênção sobre a tua vida. A Aline tá aí também, bom dia. Tá aí, Ritinha, bom dia. Todo mundo, que bênção, né? Amados, Deus falou no meu coração acerca de Salmos 32. Fala de felicidade por meio das suas transgressões perdoadas e pagas e seus pecados apagados, né? Em Salmo 32, verso 1, diz: feliz o que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém. Que você possa se entender com Deus de uma forma que você se sinta perdoado, se sinta que os seus pecados estão apagados por meio da sua fé naquele que se entregou na cruz por você. Nessa manhã você possa sentir a presença de Deus tocando o seu coração acerca daquilo que o teu passado te condenou e que hoje não condena mais, porque hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. No verso 2 diz assim: como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa em quem não há hipocrisia, em quem não há falsidade, né? Hipocrisia fala de falsidade. O diabo, amado, ele fala sobre passado. Ele sempre vai te acusar no seu passado, naquilo que você fez, naquilo que passou na sua vida. Enquanto Deus fala acerca do presente e fala acerca do futuro, fala acerca do amanhã. É nessa palavra que nós temos que viver, acerca do presente e acerca do amanhã. Porque amanhã Deus tem algo melhor para nós. Hoje Deus tem algo melhor para nós. Porque Ele nos perdoou de tudo o que nós fizemos no nosso passado. Não há mais culpa sobre nós. Nós precisamos ter uma nova vida em Deus, ser uma nova criatura em Deus todos os dias. Deus nos dá a possibilidade de pedir perdão, pedir desculpas, repensar aquilo que a gente fez no dia, pedir perdão e se transformar em uma nova criatura. Se há alguém na sua vida, na sua família, algum amigo que aponta a você, por vezes, amado, ele está sendo utilizado pelo inimigo sem saber. Está apontando nas suas feridas, que já estão cicatrizadas, estão abrindo cicatrizes em vocês. Então você precisa olhar para a cicatriz, lembrar sim daquilo que você fez, mas como uma forma de aprendizado para o futuro. Porque o inimigo, amado, vai querer abrir as suas cicatrizes e cutucar aquela ferida que te causou tanta dor no passado. Esqueça isso, tenha uma nova vida, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de esperança em Deus, uma nova vida, uma nova criatura no dia de hoje e no dia de amanhã. E eu encerro dizendo que, enquanto eu mantinha meus pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer. Os nossos
pecados, amados, eles precisam estar expostos. Sabe aquele jargão que diz assim, a minha vida é um livro aberto. Sabe que eu concordo com isso? A nossa vida precisa ser um livro aberto, para que as nossas feridas sejam saradas, sejam curadas, sejam refeitas, sejam cicatrizadas, para que Deus possa te dar uma nova vida e te transformar em uma nova criatura. Quem recebe essa palavra, digita aí um amém. Com essa introdução, com esse devocional, nós vamos chamar o nosso querido pastorzão Cuca aí para ministrar uma palavra abençoada aos nossos corações, uma palavra de fé, uma palavra de graça, que nós estamos na igreja que prega a graça de Deus, que prega aquilo que você pode se transformar, não aquilo que você foi com base na lei, mas aquilo que você pode se transformar, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode melhorar na vida, na melhora da vida de um casal, na melhora da vida, numa segunda chance da vida de um casal, na segunda chance da vida de um pai e filho. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua manhã e o seu dia com essa palavra. Amém. Amém. Eu só queria, na verdade, não é nem completar, mas só acrescentar, assim, uma pitadinha do que uma vez o Senhor ministrou ao meu coração. Quando a gente olha para trás, a gente vira as costas para o presente e para o futuro. Quando a gente vira para trás, quando a gente olha, mantém o nosso foco no passado, a gente dá as costas para o presente e para o futuro. E o Senhor não quer que a gente faça isso, porque isso paralisa. Lembra da mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal, ela olhou para trás, a vida dela paralisou ali, ela engessou, tudo perdeu o sentido. Por quê? Seus olhos ficaram presos a uma vida passada, ao que passou. E o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para uma novidade de vida, um novo tempo, novas estações. E é debaixo dessa palavra que você precisa avançar. É debaixo dessa verdade. No nome de Jesus, olhar para o passado só se for para contar testemunho. Só se for para isso. Porque senão a gente tem algo novo de Deus. A cada manhã, o sol nasce a cada manhã para renovar a nossa esperança nele. Para que a gente entenda que a cada manhã tem algo novo sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A graça dele está sobre a nossa vida a cada manhã. E assim a gente avança rumo às nossas conquistas. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Só realmente, amor, para assinar embaixo do que você ministrou aí aos nossos corações. Foi muito lindo, muito pontual. E nós vamos chamar agora o nosso pastorzão Lucas aí, que vai derramar algo poderoso do céu sobre a nossa vida também. Deixa eu chamar aqui, ainda dá tempo de você convidar alguém, viu, gente? Seja alguém que participa do avanço do reino de Deus. Tá na área aí. Pastor Gustavo tá aí, ó, palavra viva em peso aqui com a gente. Deixa eu chamar nosso pastorzão. Já coloca o arroba dele aí também, depois. Não é do céu, é de Deus para sua vida. E ó, vamos esperar, vamos ver se vai dar tudo certo, se ele vai conseguir entrar, que às vezes o Insta tá armando umas pegadinhas pra gente, mas vai dar tudo certo no nome de Jesus. Tem um Rangel aí, ó, Wellington Rangel. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Sobrenome. A solicitação não foi, deixa eu ver se agora vai. Ele mandando pra gente. Enquanto isso, gente, vamos chegando, vamos compartilhando essa live. Vamos ver se agora vai aí, pastor. Já deu certo, gente, no nome de Jesus. Fiquem em oração. Nós queremos que toda resistência já caiu por terra. No nome de Jesus, essa live vai ser uma bênção. Nós vamos receber toda a porção do céu liberada sobre a nossa vida nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. A batalha já está vencida mesmo antes Ela ser travada. de conhecer a existência dela. É verdade, ó. Deixa eu mandar de novo aqui.
Sabe, pastor, que a gente tem feito live às vezes sem ver o convidado, só Tá ouvindo a brincando? voz. Meu Deus. Aí é coisa do Olha, inimigo. já aconteceu tanta coisa que a gente agora já fica com outro celular por perto, a gente já Um fica com as backup. estratégias engatilhadas. Meu Deus, que Perfeito. Bom dia, bom honra! dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Uma honra estar aqui com vocês. Nossos Amém. pastores de Imbituba, hein? Que coisa linda. É, Meu Deus do céu. Ah? Pastor, a honra, meu Deus, é toda nossa. A gente está muito Amém. feliz, muito honrado. Meu Amém. Deus, que presente do céu. A gente separou o mês de janeiro para fazer uma série de lives sobre o favor de Deus, para profetizar o favor de Deus no nosso ano, como a nossa Amém. igreja tem feito, né? Profetizando na vida das pessoas. E olha, é cada palavra do céu que está sendo derramada aqui dos nossos Amém. pastores, a palavra viva. Creio nisso. E meu Deus, assim, a gente está impactado, alimentado, fortalecido. E Amém. hoje eu sei que o Senhor preparou uma porção especial através da tua vida. A gente costuma esperar os nossos pastores assim, olha, com pequenos caderninhos. cadernos. É um Amém. desafio que a gente tem feito na nossa igreja, né? Para o povo realmente anotar, pegar um caderninho, Opa. trazer não só a Bíblia, mas um caderninho, anotar as coisas. É tão importante, né? No dia seguinte a gente esquece de tudo que foi ministrado no dia anterior e por vezes a gente lembra dessa palavra, mas não lembra mais do que foi falado, né? E aí, quando a gente tem uma anotação daquilo que fez sentido para o nosso coração naquele momento, a gente lê aquilo e reativa isso na nossa mente, né? A partir do momento que reativa, a gente pode usufruir novamente de uma palavra, né? Ter de novo um derramar dos céus em nossas vidas, lendo um rascunho, né? Então, a gente tem estimulado Com bastante as certeza. pessoas. Vamos anotar, vamos anotar. Meu Com Deus, certeza. Eu pastor, e a também gente. estou sempre com o bloco de nota aberto, principalmente quando o Bispo Flori vai pregar, né? A gente tem que estar com o Aham. bloco de nota aberta, porque vem um insight. E quando a gente se torna Isso. pastor ainda, qualquer insight já vira pregação, né? Então É, a gente tá excelência. sempre Às anotando vezes uma insight. palavra dele desdobra em várias pra gente, assim, É né? É verdade. verdade. Meu Deus, pastor, e a gente quer te dar toda a liberdade, o papo de Amém. fé é todo teu, tá em casa, entrega Amém. tudo, deixa Deus te usar. A Amém. gente vai desativar o microfone para não dar interferência, Amém. mas estamos aqui, ligados. Amém. O Lucas Show. mandou as fotos dele para mim, eu já mandei, quem é esse gato aí? Eu não conheço, não conheço esse gato. Com, Eu disse, eu com sou o gato, edição, né? com edição, todo mundo fica bonito. Não tem mais. Agora aqui, ó, Você sem filtro na não podia live. perder. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Não pode perder uma piada, né? É verdade. A Gente, palavra é tua aí, pastor. Fica na amém. paz aí, deixa Deus usar, te usar o teu Amém. coração Amém. acerca da vida das pessoas aí que estão te ouvindo, que você esteja aí alinhado com os pensamentos de Cristo. Amém? Amém. Amém. Gente, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, um pouco do que Deus tem colocado em nossos corações. Eu confesso que eu acabei de abrir aqui outra palavra para falar, porque eu já acordei em espírito de oração, perguntando para Deus qual que era a mensagem que Ele tinha para hoje. E quando o Igor e a Babi estavam falando aí, eles falaram sobre a mulher de Ló, e eu acabei de fazer uma pregação, na verdade, sobre a mulher de Ló. E isso eu entendi já como um sinal do Espírito, né? E o que eu acho interessante, assim, na história de Ló, na verdade, começa lá em Gênesis 19. Se você tiver até sua Bíblia, eu vou explicar o contexto de Gênesis 19, do 23 até o 29, que é quando Ló ele chega até Zoar e vai falar ali exatamente daquela parte que Sodoma e Gomorra começa a ser destruído por Deus e a mulher de Ló ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Isso daqui é muito forte. Essa daqui é uma das passagens que eu vou dizer que nesses últimos 6 meses mais me marcou. E o contexto disso é que um anjo chega para Abraão no capítulo anterior
na verdade, dizer para Abraão que Isaac, o filho da promessa, ele estava a caminho. E nessa visita desses anjos na tenda de Abraão, simplesmente ele diz: ó, Deus, os anjos dizem: ó, Deus tem a vontade de destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: não, mas se tiver um justo, um só justo em Sodoma ou Gomorra, o Senhor poupa a cidade? Aí Deus fala: então vai lá e procura. E ele pede para livrar Ló. Então, como nós sabemos, os anjos chegam na cidade, eles vão até a casa de Ló e falam: olha, vocês têm que sair daqui, porque a cidade vai ser destruída. E eles dão uma instrução só para a família de Ló: não olhe para trás. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Não olhe para trás. Eu quero dividir, na verdade, essa mensagem em 3 partes. A primeira parte, eu gostaria de falar sobre o não se conformar com a situação. Não se conforme com a situação. Por que eu estou falando isso? Porque em 2 Pedro 2, 7, 8, a Bíblia vai dizer assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias. Veja bem isso. Todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que viam e ouviam. Então aqui está o primeiro problema. Aqui está o primeiro problema. A passividade. Sempre quando nós, enquanto homens e mulheres de Deus, somos passivos diante das situações que nos cercam, nós somos passivos diante dos problemas, às vezes, que os desafios que nos cercam, nós nos tornamos igual a Ló. Nós somos atormentados em nosso espírito. Então, aqui até, lá já no Novo Testamento, ele está fazendo uma referência ao que aconteceu aqui. Porque aqui não se trata do coração corrupto de Ló. A Bíblia não diz que Ló tinha um coração corrupto, mas ele tinha passividade. E ele tinha passividade em relação, na verdade, ao ambiente. É isso que eu quero que você entenda. O ambiente era de destruição, o ambiente era de pecado, e ele tinha se acostumado com aquilo. Quando os anjos chegam na casa de Ló, você bem sabe que o contexto ali era de perversão, o contexto daquela cidade ali era de destruição. E sabe o que acontece? Os homens daquela cidade, eles queriam ter relações com os anjos. Então eles batem na casa de Ló e diz: esses homens que entraram aí, a gente quer ter relação com eles. O que acontece? Ló oferece suas 3 filhas. A passividade sempre vai desproteger a nossa casa. Enquanto nós estivermos em ambientes que sejam de caos, sejam de destruição, e nós começarmos a nos acostumar com isso, veja bem, às vezes você está no seu trabalho, e existe um jeito certo de fazer as coisas, mas de repente todo mundo começa a escolher o jeito errado. De repente, todo mundo começa a escolher da forma errada. E daqui a pouco eu me acostumei com aquilo. E daqui a pouco eu entendo que aquilo é o modus operandi. E daqui a pouco eu não estou mais resolvendo as coisas como eu deveria. Eu estou dando um jeito. Daqui a pouco eu estou fazendo da forma que todos estão fazendo. Mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? Culto racional. O culto que raciocina. O culto que você pensa. O culto que é intencional. Intencionalidade é o contrário de passividade nessa ocasião. Aí depois ele vai dizer:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez que eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida, ela é dada no meu espírito. A Bíblia vai dizer que meu espírito, lá em Romanos 8, que meu espírito que estava morto, ele recebe vida por causa de Jesus. Inclusive, em Romanos 8 vai dizer que esse mesmo espírito que a gente tem, esse mesmo espírito que habita em nós, é o mesmo, veja bem isso, é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O espírito que habita em você, se você aceitou Jesus, é o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E por isso, você não se amolda ao padrão do mundo. Por isso, você resolve as coisas não da maneira natural, mas da maneira sobrenatural. Só de você estar aqui nessa live, estar permanecendo, já é uma grande vitória. Porque eu tenho certeza que você tem muitas coisas para resolver. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas para fazer. Mas você está aqui, permanecendo, ouvindo a palavra do Senhor. Você está se alimentando, você está alimentando o seu espírito. Isso é não se amoldar ao padrão. Porque o que diz o padrão? Vai e resolve suas coisas. Muitas pessoas, elas não entendem a mensagem que a gente prega sobre graça. E se existe graça, se eu vivo pela graça, eu tenho meu espírito transformado e, consequentemente, as minhas atitudes são transformadas. Existem muitas pessoas ainda dependendo do esforço do próprio braço, mas a própria Bíblia diz que maldito é o homem que depende do homem. Do quê? Da força do seu próprio braço. Maldito. Por que maldito? Porque ou você depende de Deus ou você depende de você. Não tem como ser bendito dependendo de você. Então, se você parar para refletir nessa verdade, você vai dizer, pastor, então eu vou descansar e eu não vou fazer mais nada. É isso então que a Bíblia diz, eu descanso. Descanso, gente, não é inatividade. Descanso é esforço direcionado. Descanso não é você parar de fazer as coisas, mas é parar de resolver as coisas do seu próprio jeito. A gente não pode ser passivo como Ló. Nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Todo mundo está fazendo de um jeito. Você é diferente, você tem o espírito. Não são eles que são diferentes. Nós somos diferentes, porque nós temos o espírito que habita em nós. Isso é o que nos dá força. Isso é o que nos direciona para uma vida cheia de Deus. Amém? Então, para dar continuidade aqui, para não ficar muito prolixo também e redundante, eu quero já passar para o segundo tópico, que seria o tópico principal, que é se desprenda do passado. Então, Ló e sua família, como eu já disse aqui, eles estão numa rota de fuga, eles estão saindo daquela cidade destruída, eles estão indo para um lugar aonde Deus quer que eles estejam, eles estão indo para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles não estão mais amoldados ao padrão do mundo. Só que o que acontece? A mulher de Ló, não sei o que aconteceu ali com ela naquele momento, a gente só vai saber quando a gente for para o céu e perguntar para Deus, mas ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Mas eu quero que você leve em consideração uma coisa, antes de julgá-la, antes de falar, nossa, por que ela olhou? Lá atrás, não estava apenas a cidade dela, estava todas as conquistas dela, todas as boas memórias dela, tudo que pertencia à família, os jantares que eles passaram juntos naquela cidade, mas existem coisas, eu quero que você entenda por que eu estou falando tudo isso, porque existem coisas que não se tratam dos olhos, mas do coração. Não eram os olhos dela que estavam na cidade, era o coração. Deus estava querendo livrá-los, Deus estava querendo separá-los de tudo aquilo,
mas o coração dela ainda estava lá. Deus está falando, acabou esse ciclo, e o coração dela estava no ciclo passado. Deus estava falando, eu tenho um novo para você, eu tenho algo novo para a sua vida. E ela estava na vida antiga, no ciclo antigo. Hoje, eu tenho certeza que Deus me colocou aqui nessa live para entregar essa mensagem para você e dizer que Deus quer te libertar das coisas que ficaram para trás. Deus quer te libertar dos ciclos que ficaram para trás. E é um desafio. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que muitas coisas ficam para trás e a gente sente saudade. A gente sente saudade de pessoas que se foram às vezes. A gente sente, às vezes, falta de pessoas que se foram. E eu eu quero repetir, eu sei que às vezes é difícil. Mas se você parar para perceber, existem algumas coisas na Bíblia que elas se repetem. Existem algumas coisas em algumas histórias que elas se repetem. Você vai lá para o Êxodo, o povo do Egito, você conhece bem o povo murmurador. O povo do Egito, eles estão indo para a Terra Prometida, eles estão a caminho do novo de Deus, eles estão indo em direção ao que Deus prometeu, eles estão indo para uma terra que mana leite e mel. Você pode imaginar isso? Eles estão saindo de uma escravidão para ir para o melhor de Deus. E o que começa a acontecer? Eles começam a se lembrar das cebolas e do alho, porque o maná não era suficiente. O que Deus estava mandando não era suficiente. Então eles começam a ter saudade do passado. Quero que você entenda uma coisa aqui comigo nessa manhã. As melhores coisas exigem renúncia. E a melhor mensagem para pregar no começo de ano, porque agora é aquela época do ano que todo mundo faz a dieta, né? Que todo mundo começa uma dieta. E fevereiro dizem que é o mês que todo mundo para a dieta. Então, as melhores coisas, as melhores performances exigem uma renúncia muito grande. Para você ficar magrinho para esse verão agora que vai entrar, ou para você que tem algum problema de saúde, você precisa emagrecer, você vai ter que deixar as coisas que te trazem prazer momentâneo para o lado. Eu estou numa dieta agora. Eu estou numa dieta e meu primo chegou dos Estados Unidos e trouxe um pacote de M&M de caramelo desse tamanho aqui, ó. Quase 1 quilo de M&M. Eu falei assim, ó, o diabo é sujo. O diabo joga com todas as armas, inclusive M&M. As brincadeiras à parte, gente. Eu quero dizer que muitas vezes a vontade de Deus ela vai ser desconfortável. Ah, mas a gente prega graça. Às vezes a vontade de Deus ela exige renúncia. Foi assim com Abraão. O que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Não tinha o desenho de nada. Vai para um lugar. Essa era a palavra que ele tinha. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai indo que no meio do caminho eu te mostro. Você pega Noé, ó, constrói uma arca que vai cair um dilúvio. Mas vai matar todo mundo. Constrói uma arca. A vontade de Deus, ela sempre exige renúncia. Porque ninguém cresce no conforto. Ninguém cresce no conforto. Então, se você está na zona de conforto, se preocupe. A vida é feita de desafios. Tá aqui o Igor e a Babi, e na última ceia que a gente teve, eles foram consagrados a pastores da Palavra Viva. E eu sei que é um desafio grande ser pastor. Eu sei que é um desafio grande você aceitar o grande desafio de pastorear pessoas. Porque muitas das vezes é vou chamar de profissão, mas eu não acredito que seja uma profissão, acredito que seja um chamado, amém? Mas é um chamado que
como é que a gente pode ser ingrato. Eu vi desde pequeno o que o meu pai e minha mãe sofreram, entregando a vida pelas pessoas, indo na casa, depois as pessoas falando mal. Mas o que eu quero dizer é que nós somos muito felizes aonde nós chegamos, quando chegam pessoas novas, quando vem pessoas transformadas, a gente fala, é isso. Porque quem vive um propósito, olha para o que Deus está fazendo e não para que aparentemente o diabo tirou. Porque às vezes a gente acha que o diabo tirou, só que na verdade foi Deus que nos livrou daquilo. Existem ciclos que precisam ser deixados para trás. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. E não olhe para trás. Eu quero te dizer que lá atrás não existe nada de novo. Parece besteira, né? Parece até redundante eu falar que no passado não existe nada de novo. É redundante. Mas então por que a gente fica olhando para trás? Se é redundante, se parece besteira falando, verbalizando parece besteira, por que a gente insiste em olhar para trás? E é nesse momento que nós nos tornamos estátua de sal, como a pastora Babi citou, como o pastor Igor estava falando sobre. É nesse momento que a nossa vida paralisa. É nesse momento que as coisas deixam de dar certo, porque a gente não tem foco no futuro. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Mas você pode olhar para frente, prosseguir para o alvo, que eu tenho certeza que a vontade do Senhor vai se manifestar na sua vida. Não é porque as coisas estão difíceis que Deus não está com você. Não é porque os problemas estão vindo que Deus não está com você. Talvez Deus esteja querendo te tirar da zona de conforto para que você cresça, para que você experimente algo novo. Veja, são 3 níveis: a boa, a agradável e a perfeita. Para transicionar esses 3 níveis, é necessário desconforto, é necessário renovação de mente, é necessário crer dia após dia, é necessário ter vida de palavra, ter vida de oração. Somente dessa maneira nós não olharemos para trás. Eu quero citar aqui que existe uma ocasião que é permitido olhar para trás. Porque eu fico pensando, no outro dia, a Bíblia vai dizer em Gênesis ali um pouco mais para frente, 19, ali no 27, vai dizer que Abraão, ele se acorda, ele olha para Sodoma e Gomorra sendo destruída e não vira estátua de sal. Agora, por que a mulher de Ló, ela olha, Gênesis 19, isso. Por que a mulher de Ló, ela olha para trás e vira estátua de sal, e Abraão pode olhar para Sodoma e Gomorra e não acontecer nada? E a resposta eu já dei, na verdade. É porque se trata do coração e não dos olhos. A instrução de Deus não era para os olhos, era para o coração. Às vezes a gente acha que a instrução é para os nossos olhos. E a gente diz, mas não faz sentido. Mas é a vontade de Deus. Deus é soberano. Se fosse da maneira que a gente imagina, não seria Deus. Se as coisas acontecessem como a gente planeja, a gente não ia precisar de Deus. Então, são nesses momentos que a graça dele se manifesta em nossas vidas. Mas existem, dentro disso daqui também, de Abraão olhar, eu tiro 2 lições. A primeira é que existem instruções que elas são somente para você e para você guardar para você. No máximo, você compartilhar com a sua família. Mas que não é
mais para falar para ninguém. Deus está te direcionando para o novo. Vai para esse lugar. Se você comentar com alguém, essa pessoa não vai entender. A família sai da cidade sem levar ninguém. Ah, mas e os amigos e as pessoas que estavam lá saem sem levar ninguém? Essa era a instrução, essa era a vontade de Deus. E eles não podiam fazer o contrário da vontade de Deus. Aliás, a mulher de Ló fez o contrário da vontade de Deus e ficou paralisada, virou estátua de sal. E a segunda coisa é que Abraão, ele pode olhar para a terra, porque ele já havia se desapegado das coisas dessa terra. Ele já tinha deixado a terra, ele já tinha deixado a parentela, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Por mais que Isaac ainda não fosse uma realidade, nesse momento Isaac ainda é uma promessa, Abraão já cria. A Bíblia diz lá em Romanos, se eu não me engano, que Abraão creu contra a esperança. E Jesus vai dizer isso. Abraão olhou para os meus dias e se alegrou. Os olhos de Abraão já estavam em Jesus. Olha só que coisa forte. E é por isso que ele pôde olhar para Sodoma e Gomorra e não ser destruído. Quando seus olhos estão em Jesus, você vai olhar para o seu passado com alegria. Quando seus olhos estão em Jesus, você vai poder olhar para os ciclos que passaram e dizer, graças a Deus. Quando seus olhos estão em Jesus, você vai dizer, Deus, foi difícil chegar até aqui, não foi fácil, eu passei por lutas, eu passei por ambientes que eu não queria estar, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo. A instrução, ela te liberta da destruição. Abraão tinha a instrução de Deus no coração dele. Ló tinha a instrução de Deus no coração dele. Noé tinha a instrução de Deus no coração dele. Você vai pegar os discípulos, a maioria tinha a instrução de Cristo, ide. Então, quando nós estamos instruídos, e você é um privilegiado, uma privilegiada de estar aqui nessa manhã, entenda, quando nós abrimos a boca, não somos nós que estamos falando, mas sim o Espírito de Deus. Então, você tem que receber essa palavra não como uma palavra genérica. Isso daqui, sim, é algo de Deus para a sua vida. Por que você tem que estar todo dia na live? Porque você tem que receber de Deus. Muitas pessoas, elas têm, pastores, muitas pessoas, elas têm a dificuldade de seguir uma vida com Deus de forma constante. Então, eu te convido, esteja aqui na live dos pastores todos os dias, 7h45 da manhã, porque daí você vai ter uma constância de palavras, uma constância de fé. Vão ter outros pastores, eu creio, aí da PV ou de outras igrejas, mas trazendo a palavra de Deus, você tem que receber isso como o Espírito de Deus ministrando o seu coração. Nem todos os 3 tópicos serviram para todas as pessoas, mas tem uma parte que fica pulsando no coração. Tem uma parte que o Espírito fala assim, ó, essa parte é para você. Essa parte é o pão de Deus, o pão de hoje, vindo de Deus para a sua vida. Amém? Então, a história de Ló, ela nos ensina várias lições. Ló não pode ser olhado como um exemplo a ser vivido, mas o que envolve a história de Ló é um exemplo para as nossas vidas. Que primeiro, nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, nós não podemos ser passivos com o que acontece, senão a gente se torna igual, e o nosso foco é ser diferente. Segundo, nós não podemos olhar para trás. Nós temos a instrução de não olhar para trás, mas não com os olhos, com o coração. E terceiro, a instrução gera libertação. Você está recebendo uma palavra aqui hoje, e essa palavra, ela tem o poder de te libertar, porque a verdade te liberta. Tá bom? Bom, gente, essa foi a palavra de hoje. Devolvo a palavra
palavra aí para os pastores, Igor, Babi, amém? Amém. Que palavra, meu Deus, que Amém. palavra linda, Amém. abençoada, esclarecedora. De fato, o povo perece, padece, né, por falta de conhecimento, Verdade. de instrução. Isso marcou muito assim para mim, porque muitas vezes as pessoas estão errando o alvo, né, pastor? Estão se desconectando do propósito, estão saindo daquilo, estão saindo debaixo da nuvem, daquilo que o Senhor tem para a vida delas por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Verdade. E Exatamente. quando a gente consegue avançar debaixo dessa constância, quando a gente consegue avançar debaixo dessa direção, a nossa vida é totalmente alinhada, nós somos reposicionados e tudo começa a tomar o seu devido lugar. Quando a gente está falando muito sobre primícias, né? Acho que quase 100% das PVs encerraram a semana das primícias. O nosso domingo ainda é quinta, ainda é hoje. A gente está encerrando hoje, mas quando a gente coloca Deus em primeiro, tudo toma o seu devido lugar. Amém. Quando a gente consagra as primeiras coisas a Deus, quando a gente consagra o nosso dia, quando Deus é o primeiro de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sonha, todo o resto é santificado. Tudo mais é abençoado. Verdade. E é por isso que a gente não pode abrir mão dessa instrução, da instrução da palavra, desse direcionamento. Meu Deus, que palavra linda. Amém. Que palavra linda. Não quer comentar alguma coisa? Não, foi tudo maravilhoso, como sempre. Amém. Os pastores, dá para ver aí, sempre arrebentando. Meu Deus, gente. Trazendo uma porção sempre dobrada aí dos céus, né? E achamos assim, a gente anota as frases, né? Porque até as frases assim impactam, né? Sim. E a instrução te leva à libertação, né? E mais do que a instrução é a gente seguir a instrução, né? Ter a perseverança de todos os dias acordar e lembrar que o inimigo está sempre cutucando a nossa vida, né? Ele está sempre querendo te desanimar para ir ao culto, por conta de uma chuva, por conta de uma falta de transporte, por conta de uma visita ou de algo psicológico em relação à tua vida, né? E a gente não pode deixar com que isso nos abale, né? Eu lembro que o último culto foi uma briga para mim. Eu estava com um dedo encravado, uma unha encravada num dedo. Aí fui olhar a piscina para ver como é que estava, dei uma topada no outro dedo. Um pedaço do dedo, quase. Tirei uma cabeça do dedo, assim. E eu tenho problema de coluna, né? E aí a hérnia estava berrando, eu estava deitado, preparando palavra deitado. E aquela luta de não vou. Aí eu falava assim, Babi, eu acho que hoje não dá para pregar porque eu não consigo me manter em pé. Aí depois ela saía de perto, eu pensava, não, mas eu vou pregar nem que seja sentado. Ele falava assim, prepara a palavra, amor, você consegue? Eu falava, ai meu Deus, tá bom, prepara. Ele, não prepara não. Deixa eu. Aquela luta, Aquela né? briga, Aquela luta né? É uma luta interna que a gente tem e a gente precisa entender que o inimigo é presente, ele é vivo também, ele está presente, ele está todos os dias tocando nas nossas feridas, né? Tocando na nossa alma, querendo nos desanimar, trazendo dúvida a nossa fé, acerca da nossa fé, e a gente precisa derrotá-lo todos os dias, porque antes mesmo da batalha existir, a gente já é vencedor. E é uma fé racional que precisa existir entre nós, né? Como você falou, né, pastor? É uma fé racional, é uma fé que te deixa esperto. Que te deixa intencional. esperto. Exatamente. Intencional, exatamente. A gente tem que acordar e dizer assim, opa, peraí, tá difícil, mas eu vou conseguir, eu vou dar outro passo. Eu não vou deixar a cama me vencer ou o sol me vencer. Não, eu vou sair da cama e vou fazer diferente todos os dias. Todos os dias. E todos os dias é uma luta. Um dia mais, outros menos. E depende da luta que você vai enfrentar. Tem momentos que a nossa luta é espiritual. Tem momentos que a luta é física. Tem momentos que a luta é financeira.
mas quando os nossos olhos estão para o futuro e não para o passado, onde há condenação, e aquele passado ainda nos movimenta negativamente, ainda nos afeta negativamente, a gente precisa, sim, dar um passo de fé e olhar para o futuro. E é preciso de muito poder para não deixar com que as adversidades, os insultos da vida nos humilhe. E a humilhação maior é quando a gente se entrega para os insultos da vida. O Se poder acostuma, de né? Deus, exatamente, o poder de Deus precisa estar em fazer diferente. Esse é o poder. Amém. E quando a gente se entrega, esse é o natural do Amém. ser humano. As pessoas se entregam facilmente para as adversidades. Esse é o natural do ser humano. As pessoas se entregam facilmente a uma discussão e vão para a carne, vão para a raiva. Esse é o natural do ser humano. Mas a humilhação com que você passa naquele momento precisa ser derrotada com o poder, Amém. Creio o poder de nisso também. Amém. transformação. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa forma de pensar, nessa forma de Amém. agir, nessa forma que Deus nos traz até aqui, Amém. de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de poder em poder. Que quando nos empoderamos por Deus, por meio da palavra de Deus, por meio da presença do Espírito Santo, quando os frutos do Espírito Santo estão na nossa vida, por meio do poder dele, que é dele, que ele nos concedeu, a gente está se aproximando dele. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vai percebendo diante de um espelho que representa a figura de Jesus, e quando a gente se aproxima de um espelho, a gente vê as nossas imperfeições, porque de longe a gente é bonitão, né, Lucas? Na foto a gente fica bonitão. E quando a gente se vê pessoalmente, opa, eu não sou tão bonitão assim. Chegando pertinho do Quando a espelho. gente vai chegando pertinho do Né? espelho, quando a gente vai se aproximando a Cristo, Sem filtro. a gente vai vendo os nossos filtros do Instagram, a gente vê as nossas imperfeições. Mas o poder está em fazer diferente, Glória a Deus. em fazer o novo, em olhar para o futuro Amém. e não Amém. para o passado. Amém? Amém. Amém. Que live, que live. Sabe que quando o pastor Lucas falou assim, que tem coisas, muitas frases, eu marquei aqui, muitas Amém. frases, muitas chaves. É que a gente precisa, o segundo ponto, né? Quando o pastor falou, tem coisas que não são sobre os nossos olhos, mas sobre o nosso coração. Sabe que quando eu vim morar aqui em Bituba, por muito tempo eu estive apegada a um passado de coisas boas. Às vezes a pessoa acha que tem que se desprender de um passado ruim, Negativo, né? negativo, né? E fica assim, é porque eu tenho que perdoar, porque eu tenho que... Tá sempre associado a mágoa, a ressentimento, a algo que feriu, né? Porque, de fato, é o que paralisa com mais facilidade, né? O negativo tem mais força, parece, né? Se a gente não receber o poder de Deus, o negativo se torna mais forte, né? Eu gosto, Exatamente. eu gosto de ter a perspectiva que se Deus está no controle é porque o projeto é dele, né? Eu É penso verdade. nisso, a Babi falou isso agora e muito bom. É, eu fico olhando para o meu pai, assim, que estava à frente da igreja há 35 anos. E ele não saiu no pior momento para deixar a gente na frente. Ele saiu no melhor momento para que a obra continuasse crescendo. E como consequência, acabou crescendo. Porque ele nos preparou também esse tempo todo, esses 30 anos, 32 anos que eu tenho de vida. Eu digo que foi uma escola, faculdade, mestrado, pós-doutorado, porque é o aprendizado que fica, né? É um E legado, né? nossa base é a igreja. A gente sempre viveu igreja e a gente sempre fez igreja também. E Uhum. daí quando ele sai no melhor momento, ele não sai no pior momento. Então isso que Olha a aí. Babi falou é muito muito verdade. Quando o propósito está no projeto de Deus e não no meu projeto pessoal, as coisas fluem, porque daí Deus coloca agora meu pai
em outro ciclo, que é muito bom também que ele está vivendo, um ciclo de Uhum. apostolado, um ciclo de poder olhar para o macro. Então, se a gente não entende que, mesmo sendo bom, acabou, a gente fica preso naquele bom que daí Fica começa a preso. ficar ruim, porque não é mais onde Deus nos quer, né? E é muito Aquilo que era subliminar bom, isso. É verdade, é muito subliminar, porque o que é bom, às vezes, não desperta a gente para esse apego, né? A gente fica ali engessado, engessado e não rompe, é não, isso aí, não visita novas estações que Deus tem preparado para a gente, novos ciclos, bem, meu Deus, que coisa zona linda, assim, né? de A gente pode... conforto. Exatamente. E como em Jéssica, eu falo isso porque eu também tive essa experiência. Eu cheguei aqui e enquanto eu não entendi que eu precisava romper com o que era bom, com o que ficou para trás, mas me prendia, eu não consegui fluir na terra que Deus tinha me colocado. É, No novo de Deus, na nova etapa, na nova estação. E aí, quando a ficha caiu, quando eu comecei a entender que eu não estava vivendo uma solidão por estar longe da minha família, da minha igreja, dos meus amigos, mas eu estava vivendo um momento de solitude, em que Deus me trouxe para um novo tempo, que Ele queria me conectar com Ele de uma maneira especial para que eu pudesse fluir aqui de uma maneira amém, diferente também, né? amém. O meu passado foi um treinamento. Ele não foi o meu destino final, né? Ele foi um treinamento que me levaria, me impulsionaria a novos Muito bom, degraus de conquista, muito bom. né? Eu lembrei disso aqui enquanto o pastor estava falando e realmente faz todo sentido. Que presente do céu essa live. Eu Amém, queria te pedir, pastor amém, Lucas, para orar por nós essa manhã. amém, Eu com tenho certeza. ministrado muito sobre posicionamento, né? E eu creio que é tempo da gente se posicionar de forma diferente, é tempo disso, porque não adianta Amém. a gente estar com 1000 promessas liberadas sobre a nossa vida. A graça, ela já foi liberada. Desde que Jesus morreu na cruz, a graça foi estabelecida sobre a nossa vida. Está disponível. Está Está disponível. disponível, só que a gente só vai desfrutar se a gente se posicionar debaixo dela Amém. É isso aí. É isso aí. E parar de olhar para trás, e né? parar de olhar para trás. Verdade. Amém. Amém, tá? Tá aí Vai a tua palavra, pode orar, fazer a né? oração final, Amém. abençoando aí as nossas vidas. E nós nos sentimos aí agraciados pela tua Meu palavra de Amém. hoje, tá? Deus. Amém, Começamos o gente. dia Uma aí honra estar junto. Amém. repleto de fé e esperança. Gente, então você que está nos assistindo aí, se você puder fechar os seus olhos, se você estiver no ambiente de trabalho, não puder fechar, tá tudo bem também. Mesmo assim, eu quero orar com você. Amém? Senhor Amém. Deus, nós temos a mais profunda certeza de que o Senhor se move da maneira que o Senhor deseja e que Glória a Deus. nessa manhã o Senhor falou a alguns corações. Eu tenho certeza que essa pessoa que está me ouvindo, ela não está aqui somente para ouvir uma palavra, mas talvez para ser liberta de um passado, talvez para ser Aleluia. liberta de um ciclo. Como a Babi falou, às vezes até um ciclo bom que está prendendo ela, mas que está impedindo ela de crescer, de alcançar novos ares, de levar onde o Senhor deseja. Por isso nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, se manifesta com favor em nossas vidas para que a gente entenda o caminho que a gente deve seguir. Eu declaro clareza de entendimento para essa pessoa que está me ouvindo agora, que teu espírito fale de maneira clara com ela, para que não fique uma sombra de dúvida na vida dela, de que ela realmente entenda de que teu espírito está direcionando ela para um novo caminho. O que nós te pedimos, Deus, é que assim como tu mostrou para Ló, assim como tu mostrou para Abraão, nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Aleluia. Espírito Santo nos ajuda nas decisões que nós temos que tomar nesse dia, nos ajuda nas decisões que nós temos que tomar nessa semana, seja em relação a trabalho, seja em relação à vida pessoal, mas nós pedimos a tua ajuda. Na verdade, Espírito, nós queremos dizer que nós somos totalmente dependentes de ti. Nós queremos dizer que não Aleluia. existe Lucas, não existe Igor, não existe Babi sem o teu direcionamento. Amém. Então, que nesse momento essa pessoa que está nos ouvindo, está recebendo essa oração, ela possa ser impactada dessa forma, assim, entender que não existe vida sem o direcionamento de Jesus. Nós queremos crescer no teu direcionamento, Espírito Santo. Nós queremos crescer na instrução a respeito de Jesus, para que nós possamos olhar para as coisas que ficaram para trás e não sermos mais afetados. Eu declaro o favor de Deus sobre quem está nos assistindo
Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Lucas, eu costumo dizer que se tirar Jesus da nossa vida não sobra nada. É isso aí. Sobra nada. Só pó, só pó. É isso aí. Meu Deus, obrigada, Amém, que pastorzão, isso. nosso amigo. Gente, para quem não sabe, pastor Lucas é filho do Bispo Florida, Bispa Suzy, é nossa cobertura espiritual também, é nosso pastorzão da sede, cobre nossa Amém. vida. E, gente, se vocês ainda não seguem, sigam, um homem de Deus, um profeta de Deus dessa terra. Amém. E que presente. Vai voltar, hein, pastor? Vai voltar aqui Amém. no Papo de Fé, viu? Acho que em março eu vou lançar. Ó, a primeira vez que eu tô dizendo isso publicamente, hein? Eita! Mas em março eu vou lançar o meu livro. Vou lançar um Uau. livro. Aí eu Olha quero que legal. voltar assim aqui para a gente compartilhar o que Deus tá falando. Mas se você quiser ficar ligado nas redes sociais. E essa palavra, eu preguei ela domingo, dia 7, eu acho, de janeiro na igreja. Caso alguém queira acessar essa palavra também, só que daí numa pregação lá na igreja, ela está disponível no YouTube da Palavra Viva. Eu vou deixar aqui nos meus stories depois a palavra. Marca a gente para a gente repostar. Eu Fechado. reposto aqui nos stories. Eu quero convocar, Fechado. eu quero desafiar cada um que esteve com a gente aqui na live para deixar a frase, a chave que mais marcou a sua vida ali nos comentários, para que outras Amém. pessoas possam ler e serem visitadas, abençoadas também através disso, impactadas, despertadas. Né? Então, você que assistiu a live e recebeu algo de Deus, derrama essa porção lá nos comentários também. A live vai ficar salva, o pessoal estava perguntando. E, meu amigo, muito obrigada Amém. mais uma vez. Que o Senhor Amém. continue te usando poderosamente, viu? Amém. Uma honra compartilhar essa live com vocês aqui. E é isso aí. Precisar é só acionar, vocês têm meu número. Tamo junto e misturado. Tá? Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Tchau, Obrigado, tchau. querido. Beijão. Até mais. Boa Tchau, semana. até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Ô, gente, que live, né? Que live poderosa, que live abençoada. Pastor Lucas é um grande homem de Deus, uma referência para as nossas vidas. Tem vários pastores incríveis da Palavra Viva aqui com a gente. Já vi pastor Marcelo, já vi bispo Roberto, já vi pastor Gustavo. Gente, tantos outros aí que foram entrando. Que bênção, que presente. E olha, se preparem, viu? Que essa galera abençoada da Palavra Viva tá vindo com força total aqui no Papo de Fé. E os testemunhos não têm sido poucos, né, amor? Verdade. Muitos Muito cheio do testemunhos. Espírito Santo, está todo mundo muito além das nossas expectativas. E é isso. Nós estamos aqui para servir, né? Servir a Deus, ser servo, Servir vocês com o servir nosso a quem melhor. está nos ouvindo também. E que você possa ter aí um dia cheio de fé, cheio de esperança, sem olhar para trás, recebendo o poder da transformação de Deus ainda nas suas humilhações. Porque é ali que se manifesta o poder de Deus. Quando você for acionado nas suas emoções, o poder de Deus se manifesta. Porque o natural é olhar para trás, o natural é murmurar, o natural é reclamar, o natural é se entregar. Mas o poder de Deus se manifesta na humilhação, na dificuldade financeira, na dificuldade espiritual, na dificuldade emocional. É ali que o poder de Deus se manifesta. É a fé racional que move você todos os dias, onde você declara com suas palavras o poder de Deus estando sobre você e que você não vai se entregar, porque você entendeu que o mundo espiritual é tão real quanto eu e você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Uau. Tá inspiradão. Glória a Deus, gente. É isso aí. Receba essa palavra poderosa.
poderosa do céu para tua vida. Tenha um dia abençoado, né, meu amor? Um dia de Amém. vitória, de conquista. Você também, meu filho, tenha um dia Amém. abençoado. Que Deus possa renovar as tuas forças, a tua fé, a graça seja abundante e transbordante sobre vocês, no nome de Jesus. E não esqueçam que terça-feira tem mais. Venha abastecer teu tanque espiritual aqui na nossa live, no Papo de Fé, porque tenho certeza que vai ser poderoso, vai ser lindo e vai abençoar muito a sua vida. Gente, beijo e até a próxima com mais Papo de fé. Papo de Fé. Beijo, tchau, tchau, gente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.